Saudações aos nossos amigos e subscritores da página Logos. Ao longo dos anos que nos têm acompanhado, nós, como sempre, promovemos entrevistas e debates para que possamos então discutir problemas nacionais, problemas internacionais também do nosso continente, para que na verdade tenhamos opiniões diferentes e diferenciadas, para que possamos então ter subsídios e parceiros daquilo que poderão ser os desafios do nosso país, apontando por vezes algumas soluções e medidas que possam então ajudar o desenvolvimento do nosso continente e do mundo também. Hoje temos o prazer especial de tê-lo mais uma vez connosco neste belíssimo espaço. Estou a falar do Dr. Marcolino Moco, ele que já foi primeiro-ministro do nosso país, foi secretário executivo da CPLP, professor universitário, tem várias obras publicadas, portanto convidámo-lo mais uma vez e aceitou o convite para falarmos então do nosso país. Dr. Marcolino Moco, muito obrigado pelo ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer estar consigo e desde já deixar então aqui uma saudação muito forte e fraterna da nossa angolanidade. Muito obrigado e vou apresentar-te uma surpresa pedido, porque quero aproveitar essa possibilidade para fazer uma declaração depois das eleições tão problemáticas que nós tivemos, onde vou falar muito brevemente, por isso que escrevi para não dispersar, né, daquilo que penso que se deveria fazer agora no nosso país. Tenha a bondade. Desprovido da possibilidade de me dirigir ou ser ouvido pela comunicação social dita pública, como acontecia até que o Palácio Presidencial reparou que não me presto a trocar as minhas opiniões por cargos públicos, em regimes que desvirtuam completamente a essência da função de poder político, agradeço mais esta oportunidade que me dás para, por assim dizer, fazer uma pequena declaração pessoal no âmbito de uma contribuição a que me tenho imposto para a alteração das coisas em Angola, agora, depois das eleições de 24 de agosto deste ano, de 2022. Não vale a pena remontar as coisas para muito atrás da história de Angola. Na verdade, o país reúne todas as condições para se desenvolver nos itens fundamentais a partir de 2002, com a fixação solene dos acordos de paz desse ano. Mas, como afinal havia uma reserva mental no seio de supostos vencedores das cessadas guerras civis, provocadas pelo sentido de exclusão do outro, tudo começou a ser feito no sentido do regresso ao sistema real de partido único. Assim, e é aí onde começa a minha divergência com o sistema, em 2010, é aprovada uma Constituição que cria uma situação de círculo vicioso, de que só se sairá através de duas alternativas. Ou o sistema se refaz, voltando à primeira forma da praxis constitucional de 1992, por via de uma iniciativa dentro do próprio sistema, partindo do princípio que estão evidentes os prejuízos graves que a situação da praxis constitucional atual provoca. Ou então, não sobrará outra alternativa, especialmente às gerações que não vivenciaram as vicissitudes das antigas guerras, a enveredarem por novas formas de violência, para acabar com esse círculo vicioso mais cedo ou mais tarde. Uma terceira alternativa será que Angola render-se-á definitivamente ao saque das suas riquezas, repartidas entre a minoria instalada na poderosa Presidência da República, irresponsável perante o que quer que seja, e seus parceiros estrangeiros, deixando elementos de outros setores internos do sistema satisfeitos com algumas migalhas, enquanto o restante do país continuará a gemer na miséria e repressão que se tornará cada vez mais apertada. 2 exemplos
de como se torna praticamente impossível sair-se do bloqueio do país a partir da praxis constitucional consagrada em 2010. Primeiro, fala-se tanto do combate à corrupção, como continuando a ser o principal mal que afeta o país. Porém, ao ser o único titular do Poder Executivo a organizar, compor e fazer funcionar os tribunais, especialmente os superiores, como principais mecanismos de combate ao crime do colarinho branco, como evitar que auxiliares do próprio Presidente da República, protegidos pelo sistema, não se entreguem livremente a fazer o que lhes apetece nesse sentido, como se observa à vista desarmada. Segundo, e decisivo, como em algum dia se pode contar com uma alternância no poder, se os insatisfeitos com os candidatos à presidência da República do próprio partido no poder não podem manifestar separadamente no boletim de voto, sob o risco de prejudicarem o seu próprio partido, a que muitas vezes estão ligados por laços sentimentais muito fortes. E se os organizadores de toda a máquina eleitoral são gente das casas presidenciais, partícipes em negócios correlatos a processos eleitorais, em parceria com componentes da CNE e do Tribunal Eleitoral. Tudo tão visível quanto isso, e com os nossos serviços de segurança e inteligência de Estado a funcionar para proteger a dita maioria. Tudo o que aqui digo é o que venho repetindo desde 2009, a quando das discussões absolutamente manipuladas para a aprovação da atual Constituição. Repetição que vai certamente aborrecendo os mais impacientes. Mas como não repetir-me se o problema perfeitamente detectado se mantém? Pergunto-me, por exemplo, se a persistir esta situação valerá a pena a oposição priorizar a questão das eleições autárquicas nesta legislatura como a próxima importante tarefa. Quem as organizará? Em que tribunais terminará o processo, se for necessário? Teremos aprendido alguma coisa com as recentes passadas eleições? O meu apelo é que companheiros organizadores do movimento do Congresso da Nação, cujo ato central teve lugar em maio deste ano, em Viana, Luanda, dos quais alguns dos principais elementos se encontram integrados na Assembleia Nacional, continuemos a laborar no convencimento dos dignitários atuais do Estado que ninguém perderá. Pelo contrário, todos ganharemos se sairmos disso por iniciativa da classe política vigente. Obrigado. Bom, Dr. Marlene Moco, face a esse pronunciamento que nos faz, há aqui claramente pontos que merecem algum questionamento. O que claramente está a dizer é que essas eleições não foram nem transparentes, nem justas, nem credíveis. Isso não oferece dúvidas a ninguém. Acho que mesmo a países estrangeiros amigos também não creio que tenham alguma dúvida. O que fizeram, como por exemplo Portugal, com a presença do professor Marcelo Rebelo de Sousa, digamos, investidos do poder soberano dos seus países, representar-se perante também um país soberano que, no quadro de uma impotência de reagir contra as anormalidades, formalizou, digamos, a posse de um presidente e de uma maioria nacional
que claramente não ganhou. Não ganhou, mas foi consagrada, porque o próprio Tribunal Eleitoral, no caso, Tribunal Constitucional, a própria CNE são estruturas claramente montadas por quem está interessado em manter-se no poder. Muito bem. Nós, durante a campanha eleitoral, o pleito eleitoral, presenciamos, para alguns com muita surpresa, o seu apoio à UNITA, o que causou, de certa forma, algum celeuma e que também causou alguma irritação, digamos assim, sendo o Dr. Marcelino Moco membro do MPLA e manifestou claramente apoio ao presidente Adalberto, ou à UNITA neste caso. Portanto, isso não lhe causou, de certa forma, certamente que é uma atitude ponderada, não é? Mas o que é que levou, de certa forma, a fazer essa mudança de escolha partidária? Sim, foi uma decisão muito difícil, no plano até familiar, porque apesar de eu estar desligado da ação ativa dentro do MPLA há já muitos anos, algo que parece que custa ser, digamos, acreditado por certa opinião pública, estou, digamos, afastado da ação dentro do MPLA desde 2009, como acabo de referir aqui na minha declaração, por causa do problema da forma como a Constituição foi aprovada, por causa do conteúdo desta mesma Constituição, que amarrou o país. Então as pessoas já deviam se ter habituado que eu não estou, digamos, não tenho obrigações perante o MPLA nos meus posicionamentos. Por outro lado, esta preocupação, esta visão escandalosa da minha decisão decorre de uma situação que é muito mais grave. É que as pessoas pensam que os partidos são mais importantes que o país. Ora, eu não, digamos, comungo dessa ideia. Eu sempre vi nos partidos políticos, sobretudo a partir de 1991, 1992, quando aceitamos a consagração do multipartidarismo, eu vejo os partidos como meios e não fins, como meios onde, como políticos, realizamos a nossa ambição política virada para o sentido de fazer progredir os nossos países. Ora, o MPLA de 2002 para cá é tudo menos isso. É um MPLA que se tornou numa associação para aqueles que querem enriquecer depressa, de uma associação que devotam ao povo o maior desprezo, uma associação que considera os outros partidos políticos inferiores, eliminando-os, não é? Insultando os seus líderes, não é? Mesmo no caso da UNITA, que mudou de líder, o primeiro era insultado, até alguns diziam que tinha sotaque umbundo e não sei quanto, muda-se, agora o outro recorrendo mesmo a, digamos, aspectos rássicos, é português, porque, claro, quando nós sabemos que muitos dos nossos camaradas também têm dupla nacionalidade, eles próprios, as esposas, os filhos, portanto, o problema não é esse, isto é apenas um meio para as pessoas individualmente circularem melhor pelo mundo e resolver este problema. Não há, digamos, ilegitimidade nenhuma nisso, para dizer que o MPLA tem sido isso. Eu corrijo, o MPLA tem sido obrigado a ser isso, porque eu hoje estou cada vez mais convencido que o núcleo que comanda este tipo de comportamentos não está no seio do MPLA,
está fora e o próprio MPLA também é instrumentalizado para aparecer nas eleições, amarrado ao destino do seu candidato, que tem que ser o único, e depois é o Presidente da República, cercado por essas pessoas que são as primeiras beneficiárias desse tipo de situação que nós vivemos. Sim, mas ainda voltando ao aspecto do seu pronunciamento, ou manifesto em apoiar a UNITA, ou o Presidente Adalberto, da UNITA, esta confusão, digamos assim, ou esta surpresa, não será derivada em parte porque vimos-lo inicialmente em 2017, salvo erro, num dos comícios, penso que foi no fecho de campanha do Presidente João Lourenço, vimos também assumir funções, por exemplo, na Sonangol, o que de certa maneira criou-nos uma sensação de que estaria alinhado, digamos assim, com os princípios, não é? Ou com as normas, enfim, ou do governo ou do MPLA. Agora, passando alguns meses, vimos também a fazer algumas, enfim, aliás, que é de hábito, o seu pronunciamento, a sua opinião pública, o seu dever cívico que lhe é direito, e percebemos então que havia aí uma cisão. Mais tarde, anos depois, vimos-lo então a ser exonerado pela TPA e ficamos a saber que cessava funções pela Sonangol. Como é que isso decorreu assim nesse espaço-tempo, de forma tão vertiginosa, de forma tão rápida, digamos assim? Eu, como pessoalmente me acompanho, né, não vi surpresa absolutamente não nenhuma, surpresa, porque está tudo explicado. Eu, em 2017, aproximo-me, ou sou é-me pedida a aproximação, a mudança de personalidade na direção do partido e depois do Estado. Há um discurso que mobilizou muitos. Naquela altura, genuinamente, acredito que acreditava nas palavras, por exemplo. Acho que o Erlander também deve-se ter, não sei, não me lembro que posições que você tinha naquela altura, mas muitos de nós levaram-se realmente pelo palavreado, sobretudo porque a pessoa que estava à frente deste novo, afinal antigo projeto, era outra pessoa, que por acaso se pronunciava muito pouco antes de assumir essas funções elevadas. João Lourenço foi sempre uma pessoa muito reservada. Então, era quase que uma obrigação para um velho como eu dar o benefício da dúvida. Ora, todos depois acompanharam, particularmente a partir de 2019, com o afastamento do próprio antigo presidente, que, surpreendentemente, voltou-se ao sistema daquele mesmo que tinha entregue o poder, aparentemente arrependido, embora tardiamente, do caminho que tinha escolhido. Então, volta-se ao mesmo esquema, ao mesmo modelo, só que de uma forma muito menos discreta, como acontecia antigamente. Ora, eu voltei à crítica, adaptada à situação. Passei, por exemplo, a criticar a forma irresponsável como se estava a desestruturar a economia, como que estava a promover, a palavra é mesmo essa, o desemprego, em função da necessidade, entre aspas, de se exibir uma clara vingança contra os filhos do presidente José Eduardo dos Santos, contra alguns selecionados próximos do presidente José Eduardo dos Santos, ou até não, né? Claro que a minha crítica, voltei a fazer as críticas, e muito bem, porque assim ficou claro. Sou exonerado de uma função que me tinham dado com alguma insistência, porque eu não precisava daquela. Essa exoneração já era expectável por si ou surpreendeu? A exoneração em si? Porque, assim, um indivíduo com a envergadura do Dr. Marcolino Moco, escusado aqui mencionar os lugares por onde passou, se estava descontente com o sistema, com o regime,
Por que é que não abandonou, evitando passar por este, não direi vexame, por este espetáculo de exonerar às 20 da noite e ficar a saber pela televisão? Não, porque eu tive sempre um sentido, primeiro, de não ser culpado, entre aspas, de não aceitar, digamos, a aproximação ao novo presidente quando tinha sido crítico ao outro. Portanto, este é o ponto 1. Segundo, embora me tivesse passado pela cabeça, mas para mim tornou-se importante que isso fosse clarificado pelo próprio presidente e pelas pessoas que o acompanham, que afinal o lugar foi-me dado como um pão na boca para não falar mais. Portanto, deixar este ônus para o próprio presidente. E efetivamente aconteceu isso, quer dizer, o próprio presidente demonstrou da forma mais clara, quase pleonasmo, que afinal aquele lugar foi-me dado não para, digamos, porque a impressão, ou digamos, a ideia que eu tive naquela insistência para ocupar aquele lugar era no sentido de eu mudar a imagem ou contribuir, que também estava lá, ainda até agora está lá o Lopo do Nascimento, contribuir para restabelecer a imagem da empresa. E que, entretanto, embora não seja ingênuo no sentido de que o cargo tenha algum cariz político, entretanto, eu coloquei-me um desafio a mim e ao próprio presidente, que tivesse a capacidade de separar as duas coisas. Uma coisa é a função administrativa, não é? E outra coisa são as opiniões fundamentais em relação ao país. Com certeza. Ora, administrativamente, eu comportei-me muito bem dentro da Sonangol. Nunca falei aqui fora de segredos da Sonangol, nunca faltei às principais atividades. Então, é realmente um ônus para o presidente ter deixado claro que, afinal, o cargo foi-me oferecido para não me pronunciar sobre questões muito graves em que estamos a viver até hoje. Mas deixa-me terminar, então, explicando a minha atitude de apoio ao projeto de Adalberto, que depois era o projeto da FPU, a qual eu até poderia ter aderido, né, pessoalmente, se o sistema judicial comandado pela Presidência da República formalizasse este projeto. Mas eu, como não houve essa formalização, eu não aderi. Fui convidado para fazer parte da lista dos deputados da UNITA, entre aspas, FPU, não achei conveniente aceitar, mas como cidadão aprovei um projeto que coincide perfeitamente com aquilo que eu tenho defendido, independentemente dos partidos políticos, não é? Em relação a nenhum eu estou vinculado neste momento. Aquele projeto dizia: o problema fundamental da Angola é a despartidarização do país. Eu regresso, como refiro aqui neste documento, eu regresso à praxis constitucional de 92, em que as eleições são separadas. Portanto, o Presidente da República, que tem tantos poderes, responsabiliza-se perante o eleitorado e não apanha a boleia do partido, em que uma Constituição em que o Presidente da República, que é chefe do governo, responde perante o Parlamento, e uma Constituição, não só a Constituição escrita, mas é por isso que falo muito na palavra praxis, mas uma praxis que elimine determinados comportamentos
inaceitáveis. Por exemplo, colocar os serviços secretos e de inteligência ao serviço do regime político que comanda o país, em vez de esta estrutura servir os interesses do Estado. Quer dizer, inverter o papel da segurança do Estado, o papel das inteligências, não é? De protetor dos interesses do Estado para protetor dos interesses de um grupo que nos domina, que domina o próprio MPLA, domina os partidos políticos tentando corrompê-los, conseguindo uns, criando partidos subservientes e impedindo a criação de novos partidos, destruindo alguns, como a FNLA hoje está praticamente reduzida ao mínimo, e vendido, por exemplo, Abel Chivucovuco, que tem muita vontade de protagonizar, ele é cidadão, é nacional, tem jeito para aquilo, é impedido, não é? De todas as maneiras, afastado da casa, para a casa hoje ser morta, não é? Impedido de criar o para já servir Angola e por aí fora. Quer dizer, isso tão descarado assim é inaceitável. E olhar para isso e não dizer-me nada, francamente, então que nos façam o que quiserem, porque às vezes continuam, hoje menos que eu sentia no tempo do José Eduardo dos Santos, ameaças de morte, enviados lá para casa, a dizer para eu ter mais cuidado, olha o que aconteceu com aquele, hoje menos, mas por sinal persiste, embora de outra forma, não é? Estamos aqui disponíveis para deixar um legado de um mínimo de coragem para que os nossos vindouros não digam que fomos todos cobardes perante desvios tão flagrantes. Bom, aqui no documento que nos leu, pelo menos é a minha interpretação, fiquei com a ideia que diz claramente que existe um grupesco de pessoas que, de certa forma, assambarcaram ou a presidência ou o Estado, e pessoas estas que, de certa forma, conseguem fazer com que toda a estrutura dependa ou esteja nas mãos dessas pessoas, né? Portanto, queria saber qual é o seu comentário. E aqui, ainda fazendo um recuo a Sonangol, se me permitir, queria lhe perguntar se a mesma forma como o exoneraram, também foi com a mesma rapidez que o nomearam. Como é que isso aconteceu? Foi contactado previamente ou foi uma coisa num ápice que aconteceu à velocidade da luz? A nomeação, portanto, vem na sequência de gestos que poderiam ser desenvolvidos para o melhor sentido, né? Por exemplo, aquele em que sou convidado como escritor para uma palestra do futuro Presidente da República. Afinal, aquilo tudo montado, que é para me entrevistar e alterar a minha intervenção, naquela altura até favorável ao antigo presidente, cortando os não, vocês chamam editar. Houve uma edição, sim. Exato. Depois passa por tal aparecimento na plateia lá do comício, em que eu não direi que fui amarrado, não fui, mas quando depois de perto de 15 ou mais anos nunca te chamaram para conversar, chamaram-me 2 vezes, uma pelo João Lourenço, secretário-geral, que é para não me pronunciar sobre o fim da guerra, né? A outra pelo general Dino Matroce, na altura novo secretário-geral, para não me pronunciar contra a Constituição que ia ser aprovada. Então, depois disso, não houve mais nada. Também houve convites indiretos que eu recusei para ocupar funções
não gostaria de ser governador desta ou daquela província, não gostaria de ser embaixador. Eu recusei, porque quem tem ideias que eu tinha não ia assumir qualquer tipo de função para depois entrar na linha de uma dependência, sim. De uma dependência. Ora, o que estava a acontecer agora, a partir de 2017, é que era uma nova experiência, uma primeira alternância de poder dentro do próprio partido, e era, como já disse atrás, uma questão de dar o benefício à dúvida. Então, quando sou convidado na véspera para ir ao comício, fico dividido em mim próprio se vou ou não vou. Acabei por ir, né? Mas tudo isso, afinal, era um aproveitamento. Depois, e houve toda aquela, indo diretamente toda aquela encenação do questão Cascola, a lágrima no canto do olho, não é? Sim, foi uma fotografia tirada, porque eu estava a limpar. Eu até não neguei, porque também não ia perder tempo com isso. Eu estava a limpar simplesmente os olhos, que é habitual as pessoas mais idosas, claro, deixarem cair lágrimas. E não posso negar que havia aí uma emoção. Exatamente. É normal. Que é normal, mas aquilo foi explorado até a exaustão para dizer que eu estava emocionado, queria um lugar, qualquer coisa. Então, é nessa sequência, indo diretamente à questão que me coloca, que um dia desses recebo um telefonema do Dr. Edeltrudes, que eu ia ser nomeado para mas tipo comunicação já, que eu ia ser nomeado para administrador não executivo da Indiama. Eu disse, para aí, aqui não há esse tipo de nomeação, porque, pronto, houve esses gestos um tanto quanto ambíguos, dizia eu para mim dentro, que precisam de ser esclarecidos com uma conversa com o presidente, ou com uma conversa lá no partido, que é para saber exatamente que caminho é que vai seguir. Portanto, eu não aceito esta função. O presidente que suspenda a nomeação para depois da conversa. Porque não pode, porque a nomeação é já amanhã. Eu disse, tá bom, então, que nomeie outro. É assim que no meu lugar foi nomeado o camarada Petrofa, mas passado algum tempo sou chamado, porque, em princípio, para finalmente haver a tal conversa de esclarecimentos sobre o que o novo consulado pensa das críticas que eu fiz ao longo de vários anos e que caminho é que, fora dos discursos, ia ser seguido. Mas chego lá, era insistência e até não digo, uma zanga, não sei se o termo é este, em como eu tinha prejudicado a ação do presidente, porque não aceitei logo o cargo que me tinham oferecido. E eu disse, não, presidente, o presidente não ligou para mim diretamente, mas eu disse as razões ao seu chefe de gabinete. Tá bom, pronto, eu já remediei isso, porque nomeei outra pessoa, mas mesmo assim eu penso que tem que aceitar outra função e tal, por aí. Com tanta insistência, claro, a tal ideia do benefício da dúvida, eu aceito o cargo agora para a Sonangol, que até julgava um pouco melhor com o meu perfil do que aquela coisa da Indiama, né? Portanto, é assim que sou nomeado. Agora, a exoneração é aquela que é habitual em relação a muitas pessoas, em que o presidente da República, já no tempo de Zé Eduardo, mas agora de forma muito mais abusiva, aproveita. Por exemplo, eu quando fui exonerado de primeiro-ministro, houve aquele abuso todo, até aqueles insultos todos,
Mas o presidente José Eduardo dos Santos fez questão de me alertar da minha saída. Também não dava mesmo para retirar o primeiro-ministro sem dizer nada antes. Seria muito grave. Mas esse exemplozito. Agora o presidente João Lourenço usa e abusa desta situação de exonerar as pessoas à hora do jantar, à hora do almoço. O mesmo também foi feito comigo, que devia haver pelo menos alguma consideração em relação ao meu perfil. Porque é arrogante essa articulação entre os meus pronunciamentos políticos e a função que eu tinha na nação de Angola. Isso é arrogância, que não tem sido que não foi só comigo, tem sido uma constante do presidente João Lourenço, e é muito triste. Bem, agora voltando para os pronunciamentos, digamos assim, para a postura da UNITA no que diz respeito à aceitação dos resultados, assim podemos dizer, ou reconhecer, ao tomar os assentos no Parlamento, também a audiência que o Presidente da UNITA teve com o Presidente João Lourenço, Presidente da República. Isto, por uma parte da sociedade, foi interpretado como um reconhecer, digamos assim, como um apertar de mãos ou um abraço, que criou alguma dúvida se verdadeiramente esta oposição estava ou não comprometida para ganhar as eleições e para dar um outro destino a Angola. Que leitura é que fez dessa postura da UNITA, digamos assim? Eu faço a minha análise, que são posições políticas corretas. Normais. Né? Normais. Para quem tem compromisso político como a UNITA e o Aldaberto. Acho que não tinha outras alternativas. A única alternativa que tinha era, digamos, de encabeçar um movimento muito forte, sobretudo na juventude, de atirar-se para as ruas quando estava claro que, por diversos pronunciamentos do presidente João Lourenço, que a UNITA iria ser acusada de comandante das arruaças, de ser a continuadora dos tempos da Jamba, de ser a promotora da gentice e por aí fora. Isso estava bem claro, estava bem visível. Portanto, seria pouca inteligência não, digamos, agir como a oposição, o Aldaberto, a UNITA, e não só toda a oposição verdadeira, entre aspas. Não me pergunte sobre oposições não verdadeiras. Então, acho que eles agiram muito bem. Eu, por exemplo, que não tenho nenhuma responsabilidades políticas, tive ações e continuarei a ter ações de, digamos, marcar o meu desgosto. Por exemplo, as pessoas criticaram porque eu não apareci no funeral do presidente José Eduardo dos Santos. Eu não apareci porque eu não tenho responsabilidades políticas e tinha que não aparecer para manifestar o meu desgosto da forma como o presidente José Eduardo dos Santos, que entregou o poder pacificamente, foi tratado nos últimos dias da sua vida. E como não havia acordo de uma parte significativa da família que não esteve presente, a saída do corpo da Espanha foi problemática, eu não fui. Mas vamos dizer que o Adalberto fez mal em ter ido? Acho que não nem pensar nisso. Porque ele é o chefe da oposição, aquele era um ato de Estado, onde estavam chefes de Estado, não é? De vários países, não é? E países importantes. Havia a necessidade. Não estou a falar por ele não me encomendou estas dicas. Não está mandatado para isto. Exato. Mas, francamente, eu não vi mal nenhum nisso. Na posse, eu fui convidado para a posse, também não fui, para manifestar justamente esse desgosto
em relação à liderança do presidente João Lourenço, o desprezo a quem nos vota, não é? Os enxovalhos, não é? E, digamos, a forma tão descarada como formalizou aqueles resultados. Acho que a do Alberto também não foi, é um gesto menor, mas já é diferente analisar o problema da tomada de posse dos deputados, que não feito, então, com o descaramento que conhecemos de quem manda em Angola, os seus lugares seriam ocupados, não é? Voltaríamos claramente à situação de partido único, a oposição estaria desprovida de meios financeiros, embora esses meios financeiros, volta e meia, são bloqueados, sabemos isso, mas acho que as pessoas têm opiniões pessoais, têm direito a emitir cada um tem direito a emitir as suas opiniões. Eu sei que essa ideia parte muito mais dos jovens, com toda a razão, porque a minha geração de políticos, no seu conjunto, não eu pessoalmente, que me estou a distanciar desse tipo de comportamento, estamos a deixar um legado vergonhoso em relação ao país. Hoje é caso para se perguntar se assim valeu a independência, né? Eu, pelo menos nos meus 20 anos, quando se dá a independência, nunca vi, mesmo da parte do poder colonial, ações tão desajustadas. Mas não estará a chegar a roçar um bocado os extremos, dizer que, falando na independência, a independência obviamente que era necessária e ainda bem que chegou, não é? Mas não acha que as ações desajustadas do tempo da independência não têm paralelo com as ações desajustadas do tempo de hoje? O que se passa hoje é terrível. Não há coerência. Acha que é pior do que aquilo que viveu no tempo colonial, por exemplo? Em termos morais, Sim. Em termos éticos, é pior, porque tu proclamas uma coisa e fazes outra. Se isso não tivesse reflexos na vida das pessoas, pronto, era o que era, né? O problema é que isso tem reflexos na vida das pessoas. O país está bloqueado, como digo neste documentozito que eu li. O país está bloqueado. O país não pode ir, não se desenvolve. As suas estradas para promover a agricultura, o turismo, etc., são feitas de forma descartável, todos os anos, especialmente nos atos preparativos das eleições. Digamos, fazem-se algumas estradas, uma ou duas mal feitas, mas as primeiras chuvas tudo fica descartável. Os projetos são feitos não para serem úteis ao país, mas para fornecerem altas comissões aos dignitários, a uma minoria de dignitários do Estado. Alguns nem têm responsabilidades, nem são ministros. É o tal problema da centralização do poder numa só pessoa. O que isso gera? Gera que essa pessoa que é o presidente é cercada, né? Eu estou aqui, não vou falar em nomes, mas já me contaram de situações de denúncia a partir de consulados ou da embaixada, que não vou especificar, em relação à corrupção, que foram parar nas mãos da chefia do gabinete da presidência e mataram e morreram aí, né? Se o poder estivesse mais disperso, se tivéssemos o poder autárquico, se tivéssemos ministros que são, digamos, gestores independentes das suas áreas de jurisdição, se tivéssemos governadores
mesmo antes da formalização das autarquias, que tivesse um prazo definido de atuação, com programas definidos de atuação, não é? E responsabilização pelas suas atividades e não se sujeitarem a serem exonerados a qualquer momento, quando estão até reunidos, não é? Nós não teríamos a situação tão desajeitada como vivemos num país promissor, onde cabiam todas essas pessoas, todos esses jovens que estão aqui fora. Tem alguma crença neste governo para a governação do país nesses próximos 5 anos? Não, enquanto... Claro que eu não mando nada, né? Enquanto não se aproximarem daquilo que penso que está certo, portanto, alterar esta Constituição, não só no plano formal, mas no plano de comportamento, etc, etc. Eu não acredito. Agora, por exemplo, há uma nova palavra de ordem, que é falar menos e fazer mais. E fazer e comunicar ou qualquer coisa. Sim. Isso tudo vai falhar. Já está a falhar. Com um governo centralizado como temos, é que o presidente da República reúne para resolver os problemas de Luanda, não vamos a lado nenhum. Porque os governos provinciais, os governos municipais não têm nenhuma autonomia. E todos os recursos estão centralizados, controlados pelas pessoas que cercam, algumas pessoas, 2 ou 3. Tal como acontecia. Um grupo restrito. Tal como acontecia no tempo do José Eduardo dos Santos. Vou aproveitar para contar um aspecto que me foi afastando das estruturas do MPLA é, por exemplo, naquela altura, e pode-se citar nomes, a preponderância que o general Copelipa, por exemplo, tinha no tempo do José Eduardo dos Santos. E a primeira vez que eu constato isso é numa reunião, já lá vão quase 30 anos, pode-se falar disso, em que um auxiliar do presidente da República chega à sede do partido para apresentar o orçamento da criação do hospital, como chama aquele hospital no Morro Bento, ou depois do Morro Bento? Sim, no Morro Bento. A clínica? A clínica multiperfil. Multiperfil, não sei quanto. E quando um membro do MPLA, acho que estávamos em grupo parlamentar, questiona como é que o chefe da Casa Militar traz um projeto da saúde quando há um ministro da saúde. E eu vejo o general Copelipa desfazer aquela senhora de uma maneira terrível. E começo a perceber, porque acabava de sair de Lisboa, na altura, das funções da CPLP, que aquilo estava muito mal. Era um super-ministro. Portanto, pessoas que não tinham funções e que faziam as funções e zangavam-se e ameaçavam e invocavam passados, etc. Ora, isso não mudou nada hoje. Acha que... eu não vou dizer quem é o Copelipa de hoje, mas todos estão a ver quem é. Mas hoje. Existe um Copelipa de hoje, acha na sua acha que você acha que não existe? Não, estou a perguntar. Os jornalistas gostam de perguntar, mas sabe, você sabe. Hoje há um Copelipa e há dinos, que curiosamente o Copelipa, o Dino, estão aqui fora, enquanto Augusto Tomás, mesmo depois de cumprir metade da sua longa prisão, não é? E que se comportou bem, e que tem bom relatório das autoridades prisionais, parece que da própria Procuradoria Geral também da República, e da observação de todos nós, né? Ele vai continuar aí. Não sei por que carga d'água. Acha que ele é um preso privado, digamos? Vingança pessoal. Acha que ele é um preso de alguém? Vingança, porque agora mais um cabinda começa a ser também falado.
vingança em relação a cabindas do MPLA. Por quê? Qual é o problema? Por que não se discute isso? Bom, se calhar porque os mais velhos do MPLA foram todos afastados, também quase todos. Mas ainda tem influência. Camarada Roberto da Almeida, camarada Dino Matroce, camarada Ndalo, fundadores do MPLA. Perguntem ao presidente João Lourenço o que é isso? Que confusão é essa? Isso é combate à corrupção? O Copelipa está aqui fora, o Dino está aqui fora. Vem-me com aquela história de que parece que Dr. Moco não vale a pena falar nisso, porque parece que eles entregaram tudo. Mas um Estado fica no parece? Não se esclarecem as coisas? E eu tenho legitimidade para falar isso e para dizer nomes, porque eu propus um modelo de justiça para essa situação que se viveu, em que não era preciso meter as pessoas na cadeia, porque iriam todas as pessoas. É como disse alguém, não sei se foi o Lucas Ngonda ou foi outro político qualquer, que falar de combate à corrupção é a mesma coisa que mandar cortar uma árvore onde estão todos pendurados. Cai toda a gente. Cai toda a gente, né? Então eu como jurista propus aquele método, digamos, judicial transitório, que para sairmos disso, começarmos um novo dia, mas sem estrangular a economia que estava na mão estava quase toda na mão daqueles que o presidente João Lourenço apelidou de, como que chama? Marimbondos, em que nem ele, nem outros que hoje estão no governo, em lugares proeminentes, se preocuparam em justificar o seu distanciamento. Portanto, estamos numa situação muito delicada, em que as pessoas não se querem perdoar, embora culpadas também, que é para poderem vingar-se até de problemas pessoais contra outras pessoas. Este caso do Augusto Tomás é muito grave, é muito sério. Há muitos outros problemas sérios, mas eu falo deste com alguma insistência. Por ser mais flagrante. É flagrante porque está ligado a próprias pessoas do MPLA, que são importantes. O Tomás, por exemplo, é importante por várias razões, até por ser de Cabinda, onde temos um problema, né? Então, é isso realmente. Eu tenho essas formas. Não sei se acompanhou ontem a confirmação, o confisco da Unitel, se está a par do assunto ou não. Também ouvir o seu comentário em relação a isso, uma empresa que empregou mais de 18 mil ou 20 mil cidadãos nossos, jovens sobretudo, e que de certa maneira até tinham os serviços padronizados ao nível daquilo que é o melhor que se faz em África, mas que infelizmente com esta situação começa a preocupar muitas famílias de jovens angolanos, não é? Eu poderia Falaria também da TAG, mas penso que é um outro assunto, mas só para fazer aqui poderia dizer que isso é mais um escândalo, né? Entre aspas, mas é continuação de uma série de práticas incompreensíveis, que são as tais que eu comecei a criticar, né? E que me levaram a isso que eles pensam que é um grande castigo para mim, portanto, retirar-me da Sonangol, cortar-me aquele salário gordo, não tão gordo como eles depois andaram a espalhar, que havia transferências lá fora, isso é uma mentira, não é? Mas eu não dependo disso. Falava-se em 30 mil euros numa conta em Portugal todos os meses. É isso. Deviam mostrar onde que está esta conta. E como é contraditório, não é? Eu ter essa conta mesmo depois de exonerado, não é? E como é contraditório se isso é seria um elemento muito grave
daquilo que chamam genericamente de corrupção, o que significaria que todos que estão na zona de Angola estão Claro. a participar numa corrupção aberta, não é? Não faz sentido nenhum. Então, é isso, essa decisão que eu estou a ver também nas redes sociais, vem na sequência de uma coisa que eu critico desde 2019, que é destruir as empresas da Isabel, que é destruir as empresas da XE, que é destruir tudo que mesmo proveniente de dinheiros desviados, eles não foram os únicos que desviaram dinheiro e desperdiçaram-nos em brincadeiras, mas algum dinheiro foi desperdiçado em organizar alguma economia, dando emprego, prestando serviços. Quer dizer, é lamentável ver isso quando há grupos identificados que estão a beneficiar de novos desvios, de forma tão clara. Não vou citar nomes, nem de pessoas, Sim. nem de empresas. Os grupos não é? são conhecidos. Os grupos são perfeitamente Identificados. conhecidos. Como é que há coragem de se fazer isso a um país? Foram nacionalizadas, o termo não é esse, condomínios, por exemplo, prédios que hoje estão no capim, porque o Estado não tem capacidade de gerir aquilo. Para quê? Se estivéssemos perante um outro partido, depois de uma alternância de partidos, ainda poderíamos entender, mas mesmo assim, como mais velhos, eu pessoalmente iria dizer, olha, não façam isso. Vocês são outro partido, não façam isso, porque aqui está em causa pôr o país a funcionar minimamente, dar emprego, manter os serviços mínimos à sociedade. Mas, infelizmente, temos isso. Bem, para terminar, duas questões muito breves, e há uma que não posso deixar de perguntar, até porque é jurista. Acha normal os nossos juízes terem, enfim, bónus ou terem salários extras no valor de 10 milhões e anéis de diamantes, como forma de os acariciar ou como forma de os amolecer? Como jurista, acha que isso é moral? Não é preciso ser jurista, Erlando. Pois, mas o jurista ainda tem mais responsabilidade. Isso é escândalo. É difícil eu ter responsabilidade. Se os juristas que exercem funções em instituições tão nobres como o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, alguns por vou utilizar o termo, por malandrice pessoal. Há pessoas mesmo que são mais, não têm preparo. Eu acho que coloquei mal a questão, mas acha que um juiz, uma figura que se preze, predispor-se a esse tipo de, sejamos sinceros, não direi corrupção, mas de untarem-lhe as mãos, não é? Um juiz pode fazer isso, ou deve fazer isso? Não pode, nem é preciso fazer essa pergunta. Não pode, não deve, é ética e moralmente inadmissível. E não estamos aqui a ser, digamos, moralistas, nem pouco mais ou menos, mas o que se passa no Tribunal Constitucional é escandaloso. Parece que há aí, digamos, diligências coativas muito graves que os jornalistas deviam investigar. Porque às vezes há atitudes de alguns magistrados em determinadas alturas boas, mas depois a seguir recuam. Então, há aí qualquer coisa muito grave que pode estar ao vosso alcance como jornalistas para investigarem. Eu já provoquei várias vezes o Rafael Marques, que é um bom investigador, embora tenha aquela tendência, sim, até isso enquadra-se na área dele, que é o combate à corrupção. Tu, Rafael Marques, também, tu, Irlanda, investiga o que se passa aí. Alguma coisa se passa. Como que juízes vão assinar, não é?
um acórdão cujo relator eles desconhecem. Como é que é possível isso? E ficou tudo claro na declaração de voto como que chama? Na declaração de uma das juízes, que é a doutora Josefa, ficou claro que eles não viram atas, não viram nada, absolutamente nada. Não ficou também claro que não houve um relatório, portanto houve só a assinatura daqueles juízes que todos nós respeitamos. Não há problema de ignorância ou, digamos, deficiência da dogmática jurídica no mais profundo sentido da palavra, não há. Portanto, o que há aí é uma coisa muito grave que não dignifica aqueles juízes, não dignifica o Presidente da República, que está claro que é ele que incentiva isso, não é? Pressionado provavelmente por alguém, não sei. E é muito grave. Ainda bem que você levanta esse problema, é gravíssimo. E são gravíssimas, é gravíssimo esse descaramento de corromper à vista de todos nós os juízes com milhões de kwanzas, com anéis de ouro, não é? Diamante. Com viaturas que são entregues quase sempre, e apartamentos que são entregues quase sempre que há uma decisão importante. Isso vem já do tempo do presidente José Eduardo dos Santos. É lamentável, mas pode-se explicar por causa daquilo que eu insisto, que alguma coisa grave que lá se passa. Portanto, não vamos taxar os juízes de corruptos. Pode ser que haja aí algum problema, algumas coisas que nem todos nós somos capazes de vencer. A mim, por exemplo, vieram ameaçar: olha, você parece que não gosta dos seus filhos, da sua esposa, tipo, queres que a sua esposa fique viúva e não sei quantos e tal. Eu passei por cima disso. Porque vamos chamar o dono da tua casa, o português, que os portugueses deixaram aquelas casas todas para nós, eu é que tinha que entregar a minha casa ao português aí há 15 anos, né? Talvez haja haja esse tipo de pressão aí que os meus colegas, como juristas, não conseguem superar. Bom, uma justiça corrompida é sinónimo de que não teremos um país justo, nem bom para todos. Se assim for. Agora, eu vou pedir muitas desculpas se estou errado. É que ouve-se, por exemplo, dizer que juízes jubilados, quer dizer, em vez de se juntarem a um movimento contra essa pouca vergonha, essa indignidade, terão ido lá também reclamar a sua parte. Quer dizer, não pode ser assim. E isso que se passa na justiça também se passa na comunicação pública. Quer dizer, grandes sumidades da comunicação, não é? A sujeitarem-se àquela forma de comunicar. Submissão. Não pode ser. Os comunicadores com aquele prestígio todo que têm que se opor abertamente contra essas situações. Porque senão não vamos sair da situação que o país está. Algumas pessoas me dizem até, têm coragem, uma ou outra pessoa do MPLA, sobretudo jovem: doutor, o ser humano é mesmo assim, aqui em África é mesmo assim, vamos aproveitar. Não vamos aproveitar nada. Não aproveitamos porque vivemos numa permanente situação de estresse. Não aproveitamos porque isso, destruído o país, como estamos a destruí-lo,
não vamos ter onde, como dizia Cristo, reclinar a cabeça. Nós, que já estamos no fim da vida, vocês, os mais jovens, e os vossos filhos, vão comprometer o futuro deste país. Portanto, é preciso fazer qualquer coisa para parar esta situação que não pode continuar. Muito bem. Tocou em Cristo, falou de Cristo de forma muito lacônica. Que interpretação faz o papel tem tido a SIAST, neste caso, em relação a todo este pronunciamento, as eleições, todo esse período? Que avaliação é que dá a SIAST, a Igreja Católica em particular, em Angola? Eu aproveitar para fazer um incentivo para que a Igreja Católica, especialmente pela força que tem, seja mais incisiva. Não direi que não tem sido, mas... já foi mais? Deve ser mais. Mas entendo, porque eu estou próximo de muitos elementos do prelado católico, especialmente, sinto as dificuldades que há, por exemplo, aquela pressão que houve, porque alguns padres começaram a mobilizar o eleitorado para votar na oposição, mas com a máquina toda que eu referi aqui nesse documento, da securitária, a máquina da comunicação pública, etc., a pressão foi tanta que a Igreja teve que ser mais branda. Frear um bocado, sim. Agora, passadas essas eleições, eu acho que a Igreja já não tem mais como declinar essa missão irrenunciável que tem. Quer dizer, tem que contribuir para a solução do bloqueio deste país. Assim o espero e assim penso que a Igreja e outras religiões também vão contribuir para sairmos dessa situação que não vai beneficiar ninguém. Muito bem. Uma coisa, vai arrumar as botas ou continuará a ser esse político vibrante que terá sempre o seu contributo e exercer o seu dever cívico de forma contundente, conforme pode, né? Escrevendo, falando, também produz artigos, ou então já está praticamente na pré-reforma, digamos assim, em termos políticos? Não, eu vou continuar. Aliás, o texto que eu li diz isso. Enquanto eu estiver vivo, vou ter esta intervenção, porque é uma intervenção positiva. Às vezes é preciso adjetivar algumas coisas, às vezes é preciso usar algumas palavras um pouco fortes, que é para despertar. Mas são palavras de amor. Eu gostava muito que o presidente João Lourenço, que é meu companheiro de muitos anos de trabalho, aproveitasse a oportunidade que tem, não é? Para o seu nome ser associado à mudança. São essas propostas que estamos a apresentar. Que no MPLA, onde sabemos que há muita oposição recalcada contra as atitudes lá de pessoas que cercam o presidente, que tenham coragem de denunciar isso. No sentido do amor, no sentido do bem fazer, do bem para todos, digamos assim. Do aspecto da linha positiva, mas não se faz isso. As pessoas falam cá fora, todos nós ouvimos, e no sentido, digamos, de eventualmente vir a ser estabelecido uma situação de vingança contra a atualidade. Então, vamos passando de vingança, de sistema vingativo para sistema vingativo. Não. Dentro do MPLA tem que se criar condições para um debate construtivo para se sair dessa situação, em que os presidentes do MPLA, e que são presidentes da República também, não continuam a prestar-se a esse papel, protegidos por uma Constituição mal elaborada. Dentro dos partidos políticos da oposição, que na verdade temos que ser justos, tem evoluído muito bem, a UNITA tem evoluído muito bem, também
ultrapassar um pouco o aspecto estrito político só. É preciso juntarem-se, como aliás o Adalberto tem tentado fazer, trabalhar ao lado da sociedade civil e nesta linha positiva, construtivista, não é? Não ficarmos só na atividade estritamente partidária. É preciso enveredarmos por uma atuação construtivista, de fundação de uma nova. Muito bem, que aglutine mais grupos, sim senhor. Porque hoje fala-se muito ainda de que Agostinho Neto é o fundador da nação. Tá bom, em certo sentido, é o fundador da nação. Mas a verdadeira nação angolana ainda não foi fundada. E nós temos hoje esta oportunidade. E o presidente João Lourenço devia encabeçar esta oportunidade pelos poderes que tem. Porque senão alguém vai resolver isso de outra maneira. Alguém vai resolver isso de outra maneira. E não me venham cá dizer que a África é assim mesmo. Não. Angola é Angola. É africana, sim senhor, mas Angola tem as suas condições, tem os seus intelectuais, tem a sua própria história e tem muitas vantagens sobre vários países vizinhos e por isso Angola pode ser melhor, pelo menos, para as suas gerações vindouras. Isso é a nossa responsabilidade. Muito bem, Dr. Marcolino Moco, muito obrigado por este momento, por esta conversa. Nós voltaremos certamente a falar um dia destes e ficou aqui então sublinhado o comunicado que nos fez e espero que possa encontrá-lo mais vezes para podermos então discutir o nosso país. Não é? Serei sempre um forte abraço, muito obrigado. Agradecido e disponha sempre. Incentivo a continuar isso e fazer investigação o que se passa aí no Tribunal Constitucional. Muito obrigado, um forte abraço, muito obrigado, sim? Obrigado. Caros amigos, então até a próxima. Esta aqui foi a nossa conversa com o Dr. Marcolino Moco. Espero que gostem, participem, partilhem, mandem mensagens e nós voltaremos numa próxima oportunidade. Adeus, até a próxima.